Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Então, a gente vai começar em Dharma. Vamos hoje, eu tô junto com vocês, a seco, porque eu não tive tempo de ler nada. Semana corrida, essa semana começou corrida, semana passada também estava, mas por uma boa causa. E o Dharma é um assunto que é fascinante. Se a compreensão da psicologia fosse integrada com o Dharma, acho que a gente ia estar livre, ver a humanidade muito mais livre de muitos dos problemas que ela assiste. As pessoas com certeza vivendo uma vida muito mais aprazível, menos complicada em todos os sentidos. Então, tá gravando, né? Uma vassana vinculativa é como uma profunda ravina ou desfiladeiro no corpo causal, um inconsciente. Vocês lembram daquela analogia que a gente usou no encontro passado dos veios, né, que são formados, que eu até falei, de repente tem um morro que ele é totalmente sem mácula, assim, ele é perfeitamente arredondado, e aí quando você tem, uma vez que cai uma chuva bem no topo desse morro, a tendência poderia ser de formar veios para qualquer sentido, né? Mas uma vez que escorreu a água nesse sentido aqui, ou nesse aqui, ou para trás, seja lá qual for, o sentido daquela primeira vez ali, daquela primeira tendência que foi criada, né? Então, ali começa um veiozinho. Então, as chances da água escorrer por aquele mesmo veio, a segunda vez que cai a chuva ali, vai ser maior na segunda chuva e vai aprofundar aquele mesmo veio. Então ele usa essa palavra aqui, ravina. Ravina a gente não usa muito essa palavra no português, né? Mas é como se fosse um veio muito profundo, igual daqueles canyons, assim, né? Então, uma vassana vinculativa é como uma profunda ravina, um desfiladeiro no corpo causal. Então, a consciência é forçada a fluir por ela. Então, veja só, né? A consciência é aquilo que vivifica tudo, mas uma vez que ela está associada com Maya, no nosso corpo causal, né? Aqui, da nossa perspectiva como indivíduo, ela está operando em nós a partir de tendências que já são pré-determinadas, que nos impele a agir de determinadas maneiras. Se nos ativermos a metáfora da ravina, podemos expandir o significado para incluir outro fato importante sobre nós mesmos, Swadharma. Todos nós existimos na mente de Ishvara como seres conscientes. E dentro dessa designação existem seres humanos. E dentro
dessa designação existem muitos tipos. Cada tipo humano é um ramo na árvore do Sansara. Olha a analogia da árvore aqui que a gente usou no último encontro, na última aula do Nagar no sábado, né? Mais uma vez ele falou do Ashvata Tree, né? A árvore Ashvata. Aí eu até descobri que a Ashvata Tree das escrituras dos Vedas, ela é a mesma que é a chamada árvore Pipal da iluminação, né, do Buda, onde o Buda teria ficado sentado à sombra dessa árvore até atingir a autorrealização dele. E então é uma árvore que inclusive no nome científico dela, ela ficou denominada como Ficus religiosa. Então já de muito tempo que ela é conhecida por como esse símbolo sagrado, né? E ela é uma árvore muito grande, impressiona, né, pelo tamanho, e aí ela aparece como uma analogia para o Sansara ao longo de vários mantras e trechos ali do Rig Veda, e aí também nos Upanishads as referências tá no Kata e no Mundaka Upanishad, né? No Mundaka é no Kata que fala da Ashvata Tree como essa árvore invertida, né? E que a raiz estaria em Brahman. E no Mundaka é a analogia de dois pássaros comendo dos frutos doces, um dos pássaros comendo dos frutos doces e amargos da árvore, enquanto o outro observa livremente e não come nenhum fruto, mas os dois pássaros eles têm o mesmo nome. Mas enfim, voltando aqui para o texto, então o Sansara ele é visto como esses ramos, né? Como é que está escrito aqui? Todos nós, cada tipo humano é um ramo na árvore do Sansara. Cada tipo humano, né? Então, o Sansara ele vai é como essa grande árvore que vai se ramificando em múltiplos nomes e formas, e cada tipo humano é como um ramo dessa imensa árvore. A mente de Ishwara, o Sansara, a mente de Ishwara e os papéis que desempenha, né, os diferentes papéis que nós aqui viemos a cumprir, são os galhos dessa imensa árvore. Então, essa analogia que de Dharma ligando diretamente com Swadharma, né? Então, para evidenciar a conexão direta que tem entre a totalidade, né, da manifestação, essa imensa árvore cósmica, com nós como participantes, né, e fazendo parte dos ramos dessa árvore, e que temos somos da mesma seiva ali que nos nutre, né, e que cumprimos papéis diferentes. Então, o Swadharma significa eu estar em harmonia com esse papel individual que eu venho a cumprir e, portanto, também em harmonia com a totalidade. Então, cada tipo humano é um ramo na árvore do Sansara, a mente de Ishwara, e os papéis que desempenha são os galhos. Deixa eu ver se tem algo mais que a gente pode comentar desse parágrafo aqui. Todos nós existimos como seres conscientes. Incluir outro fato importante sobre nós mesmos. Sabe? Ok. Vamos para o parágrafo seguinte. Como mencionado, Swadharma significa sua natureza relativa. O tipo de pessoa que você é. A astrologia e o eneagrama são tentativas de descrever, vários tipos de pessoas. Não temos brigas com o que essas ciências, entre aspas aqui,
muito brandas dizem sobre as pessoas, na medida em que as pessoas sejam reais, mas não estamos interessados nos detalhes. O James, com o estilo, às vezes, pouco sutil dele de colocar, o que ele quer dizer aqui é que o Vedanta não está tão interessado assim em desvendar o porquê de tantas formas de personalidades nessa manifestação, né? São tantos tipos de temperamento, que é o que vai ali tentar decifrar os eneagramas, ou outras ciências, entre aspas, né? Na antroposofia também se fala muito assim de separar os seres humanos em diferentes tipos de temperamento. Aí tem o melancólico, o colérico e por aí vai. E o Vedanta tem uma visão mais objetiva e pragmática sobre aceitar essas idiosincrasias e fazer aquilo que pode ser feito, sobre aquilo que pode ser feito alguma coisa, porque de resto a gente tem que conviver, né, com essas idiosincrasias. E a gente tem que começar convivendo bem com as nossas próprias, né? E para então tá bem para conviver com as alheias. Então, o Vedanta não tem nada a falar muito a respeito esses outros modos de compreender. Se o seu objetivo principal é descobrir quem você é como pessoa, o Vedanta não é para você. Pois, embora você tenha um certo tipo de identidade pessoal condicional, saber disso não resolve os problemas existenciais que você enfrenta. Que você se considera uma pessoa única e especial é o principal problema que você enfrenta. Além disso, sem o conhecimento da consciência em que você opera, você está sujeito a todos os tipos de problemas. Então, sem o autoconhecimento, né, nossa ignorância fundamental, a gente está sujeito a todos os tipos de problemas. Deixa eu ver o que mais que é interessante a gente falar desse parágrafo aqui. Tem bastante coisa legal que a gente pode tirar daqui e refletir. O seu objetivo principal é descobrir quem você é como pessoa. Então, o Vedanta, ele se trata de trazer suficiente compreensão da nossa complexidade do corpo, da mente, mas ele não é para a gente ficar esmiuçando tanto nisso. É uma suficiente compreensão a respeito da psicologia humana que é apresentada nos ensinamentos assim de um modo completo para nos conduzir ao autoconhecimento que é impessoal. A gente não está interessado na identidade secundária. A gente pode estar no máximo interessado em aceitar e consagrar e agradecer por estar vestido nessa identidade secundária que tem uma data de nascimento, que a gente sabe que um dia vai bater as botas, e estar aqui temporariamente experienciando essa manifestação. E o Vedanta se trata de fazer a gente, conduzir a gente até a revelação do autoconhecimento que é sempre presente, né? O Vedanta não é para você, pois embora você tenha um certo tipo de identidade pessoal condicional, né? Ou seja, ela é condicionada pelas vasanas oriundas ali do corpo causal,
saber disso não resolve os problemas existenciais que você enfrenta, né? Então, é isso. A maioria das pessoas fala em autoconhecimento tentando abordar a complexidade individual do corpo, da mente, né? E com isso busca melhoramento pessoal. E eu diria até que o Vedanta, nessa suficiente compreensão que ela apresenta sobre a nossa complexidade individual e com a compreensão de Dharma, sem dúvida, a gente se torna alguém muito melhor, mas o foco não é esse, né? A sede de quem está em Vedanta é autoconhecimento. Aquilo que precisa ser aceito vai ser simplesmente aceito, e com maturidade a gente não tem nada na personalidade, nessa identidade secundária que a gente queira mudar. Não tem nenhuma motivação para querer ser algo diferente daquilo que eu sou, daquilo que Ishvara manifestou aqui como essa identidade secundária. Além disso, sem o conhecimento da consciência que você opera, bom, vamos para o parágrafo seguinte. No entanto, se você não sabe qual é a sua natureza relativa, não se comportará em harmonia com ela. E a sua mente ficará muito infeliz, né? Então é isso. A gente está em um momento falando do Dharma, né? Então, o Dharma da totalidade é algo a saber, e isso, estar em harmonia com ele também é estar em harmonia conosco e vice-versa. Então, o Swadharma, ele diz respeito a vários aspectos da nossa identidade secundária e se refere a tudo aquilo que é o que nos motiva a estar feliz nesse mundo. E a gente precisa fazer o que for necessário para estar em harmonia. Essa identidade relativa, né, secundária, que é sua Dharma, e com o Dharma. Então, se você não está, né, se isso não está em harmonia, a gente fica muito infeliz. E se você não sabe qual é a sua natureza relativa, isso também é uma motivação de muita infelicidade para muitas pessoas, né? Essa questão do propósito, que é diretamente ligada à sua Dharma. Sua Dharma não é só propósito. O sua Dharma, ele também diz respeito à nossa programação, que é óbvia para nós e que muitas vezes as pessoas agem contra, inclusive, ao que é óbvio, assim. Então, assim, violam abruptamente a própria saúde ou, enfim, tem a apreciação profunda por alguma coisa no mundo das artes, mas por uma questão de família, sei lá, que é careta, que é quadrada, e a pessoa é forçada a ser orientada para uma outra área que não é aquela do mundo interior dela, não é o que ela veio a expressar de melhor no mundo, enfim, há um papel que ele veio a exercer. Aí vai viver uma vida infeliz, de repente trabalhando num escritório de contabilidade, sei lá. Ou então, por exemplo, a pessoa é homossexual e aí ela vai, por conta de uma opressão da sociedade, viver um casamento heterossexual, tem filhos e tudo mais, e aí dá aquelas histórias que a gente vê depois, cara, depois de casado 40 anos, a mulher flagra com outro homem, ou então o cara é transgênero, ou a mulher é transgênero, seja lá, pode ser com homem, pode ser com mulher.
aí a pessoa sai pela madrugada vestido de mulher. Tudo isso a gente tem que olhar com muita naturalidade para essas coisas, porque isso é parte de sua dharma, né? Então, as pessoas, ninguém é culpado de nada, né? Ninguém precisa estar subjugado por uma moral da sociedade, e a gente vem para se expressar de um modo que a gente se sinta feliz nesse mundo, né? Então, eu estou citando esses exemplos também de transgênero, homossexual, tal, porque também a gente vê muita coisa a respeito, né, que gera tanta infelicidade, pessoas tão frustradas e ao mesmo tempo um pessoal que fundamentalista em cima disso, apontando o dedo e dizendo que é errado, que não pode, tal, tal, tal. Enfim, quem é a autoridade para dizer que está errado aquilo que é natural para essas pessoas, ou deveria ser natural, não deveria ser motivo de sofrimento, né? Então, assim, e não saber da natureza relativa também, né, que eu estava falando, que é motivo de muito sofrimento para muitas pessoas. Então, tem pessoas que essa coisa da vocação, né, o que eu vim a exercer no mundo como profissão e tal, a pessoa nunca se encontra. E eu já conversei com muitas pessoas que eu vejo que tem essa infelicidade, assim, sabe? Tipo, eu não sei o que eu vim fazer no mundo, eu não sei qual é o meu talento e tal. Então, enfim, é importante a gente ter uma boa compreensão do Swadharma, inclusive uma que resolve essa questão, às vezes, de não ter nenhuma noção daquilo que a gente veio fazer no mundo, mas eu vou falar disso mais para frente. Acho que a gente já falou disso em algum momento anterior dos nossos encontros, mas vamos lá. Se a sua mente estiver infeliz, você será incapaz de entender quem você realmente é. Portanto, precisamos conhecer nosso Swadharma, embora esse não seja o nosso objetivo. Esse tópico será discutido em mais detalhes no capítulo 9. Então, se sua mente estiver infeliz, você será incapaz de entender quem você realmente é, né? Então é óbvio, a gente também precisa dar vazão a essa expressão que é natural em nós, para que a gente tenha uma mente tranquila, né? A gente só tem uma mente tranquila quando está feliz e a gente só está feliz quando está com a mente tranquila. Não tem como ser diferente. De qualquer forma, um sanskara é o resultado do efeito, é isso mesmo? 86, 87, é isso mesmo. De qualquer forma, um sanskara é o resultado do efeito do agrupamento de várias vasanas. Uma vez alguém perguntou sobre isso, até era um encontro que o Nagar estava junto aqui, no período que ele ainda estava aqui, que ele estava aqui comigo em Ubatuba. E aí surgiu essa dúvida, né? Qual que é a diferença de sanskara e vasanas? Então é isso, vasanas se agrupam por uma espécie de similaridade entre elas, elas se congregam e elas formam esses sanskaras. Então esses sanskaras, eles são responsáveis pelos papéis que nós desempenhamos e constituem a estrutura real de nossas naturezas relativas. Os seres humanos são complexos, ao contrário dos animais. Os animais são mais ou menos um conjunto de 2 ou 3 vasanas rudimentares. Eles são programados com vasanas para comer, dormir e fazer sexo e não muito mais. Embora os amantes dos animais projetem todo tipo de qualidades incríveis neles. É difícil para a gente aceitar, né? Aqui na frase seguinte ele vai falar de macaco, eu já vou ler, né? Mas a gente vê o comportamento de determinados animais e a gente humaniza muito, né? Inclusive tem animais que parecem ser dotados
pela maneira muito elaborada como eles respondem aos estímulos do meio ambiente, eles parecem ser dotados mesmo de uma capacidade de discernimento, de aprendizado e tal, mas o que se diz é que basicamente isso tudo é resultante desse jogo de resposta aos estímulos do meio ambiente, que alguns animais que têm uma mente, uma estrutura mental um pouquinho mais elaborada vão responder também de um modo mais elaborado. Eu me lembro que alguém mandou esses dias um vídeo de um chimpanzé assim mexendo num smartphone, há pouco tempo atrás eu vi isso. E aí imediatamente eu lembrei do meus filhos, minha filha, com 2 aninhos de idade, tinha um iPad, a primeira vez que a gente teve um iPad, estava em casa no chão assim, e ela apertou o botãozinho, acendeu, e ela, intuitivamente, aquela coisa da setinha, como ela passou o dedo ali e viu que mexeu, ela desbloqueou o iPad. Aí ela começou a apertar botãozinho, abre aplicativo, tá? Então, quer dizer, a tecnologia também ela se faz já para se tornar cada vez mais fácil, né? Inclusive para um chimpanzé, no final das contas, ou uma criancinha de 2 anos, conseguir conduzir e operar esses aparelhos. O nome disso é design intuitivo. Eu acho que os programadores são tipo primos de Lúcifer que fazem isso junto com os publicitários. Os diabos na Terra. Mas enfim, sem desviar do nosso assunto aqui. A gente humaniza muito os animais, né? Macaco. Oi? Eu li aqui já há uns tempos porque é que no caso do cão, porque é que o cão era tão amigo do homem. Uhum. E então era porque o entendimento científico era porque eles estavam sempre a olhar para a nossa cara. E eles acabaram por intuitivamente eles perceberem com a nossa cara o que é que a gente pretende. Era esse o segredo. Porque é que o cão, e realmente a gente repara no cão, eles estão sempre olhando para nós. Eles não estão a olhar para os pés, a não sei quantos, eles olham para a nossa cara. Quando a gente quer falar, dizer alguma coisa para as pessoas perceberem, eles estão a olhar para nós, não é para a cara, não é para mais nada. Sim. Isso era uma explicação de um cientista qualquer. A gente é capaz de desenvolver relação com animais, inclusive, muito menos, mais rudimentares, vamos dizer assim, que um cachorro. Eu trabalhei num aquário já, aqui de Ubatuba. E eu tinha uma tartaruguinha, assim, a tartaruga tigre, que ficava num tanque, assim, e umas iguanas que eu alimentava também, que eu estava muito convicto na época que elas tinham uma inteligência fora do comum, assim, que elas respondiam a estímulos que eu dava para elas que não era normal aqui. Mas o fato é que é tudo isso, é estímulo e resposta aos estímulos que você dá ou que o ambiente dá para esses animais, né? Vamos ver aqui, o James fala do macaco aqui. Macaco é uma palavra que descreve um certo programa com uma gama muito limitada de comportamentos, né? Então, o programa do macaco é do macaco, né? O swadharma do macaco é agir como um macaco. Dependendo da espécie, tem aquela cauda comprida e ele só fica se pendurando de galho em galho, saltando de uma árvore para outra. Aí, dependendo da espécie, anda mais no chão, mas é sempre um macaco. Então, descreve esse certo programa. Se eu for um macaco, eu nunca me comportarei como um cachorro. Cães, gatos e pássaros são outros programas. Sanskaras. Ok? Então é isso. O James está apontando aqui para essa manifestação
das diversas formas de vida aí como resultantes de sanskaras, esses aglomerados específicos de vasanas, conformando programas mentais e físicos específicos, certo? Insistindo na metáfora do nosso vale, né, aquele veio profundo, a ravina, eles são como um rio em um pequeno vale alimentados por algumas correntes de água. Um micróbio é também um sanskara. É um programa muito simples, uma pequena poça de água sem correntes de alimentação. Todos esses seres seguem o seu Swadharma sem questionar. Eles são fiéis ao que são. Ok? Se fosse assim conosco também, né? A gente não estava aqui estudando Vedanta, não ia ter tantas questões existenciais, não ia sofrer, enfim, estava tudo certo. Sua natureza, sua Dharma. O ser humano é um programa único. Na verdade, somos apenas animais com capacidade de pensar. Mas em termos de nossa metáfora, somos grandes rios servidos por grandes afluentes alimentados, por sua vez, por muitas correntes menores de água. Então, olha que complexidade, né, de vasanas e de sanskaras que conformam o programa humano, né? Então, é o que nos torna tão complexos, é o intelecto, a capacidade de pensar e escolher. Isso implica que algo diferente de vasanas discretas nos condiciona. Outra porta de entrada para essa ideia é a seguinte: por que todos os recém-nascidos não são iguais? Um se torna um cientista, outro um músico, um terceiro político e etc. Alguma força mais profunda parece estar determinando as escolhas que fazemos e as ações que fluem delas. A criação em si é um vasto programa dentro do qual milhões de seres conscientes são qualificados por Ishvara, com programas únicos destinados a atender às necessidades do total. Muito bom isso, né? Todos os seres conscientes compartilham uma vida. Enquanto todo ser segue o seu programa, a vida funciona bem. Uma árvore espelha oxigênio e consome o dióxido de carbono. E está tudo bem. Os pássaros seguem a natureza das aves e as moscas fazem o que as moscas fazem e a vida continua. Os humanos, ao que parece, recebem várias naturezas de acordo com as necessidades do todo e destinam-se a desempenhar certas funções necessárias para o bom funcionamento do todo. Em todo sistema há algo que pertence, mas não pertence. Uma mosca na sopa, por assim dizer. Os seres humanos são a mosca na sopa de Ishvara. Isso não significa que somos ruins e devemos ser eliminados da bela e inteligente criação. Significa apenas que com a sopa vêm as moscas. Somos uma bela criação, diferente, interessante, mas monótona, pois de algum modo nos foi dado o intelecto, a autoconsciência. As vacas não são autoconscientes, elas não sabem que são vacas. Elas são apenas consciência, Ishvara, em um corpo particular, atuando em um programa particular. Elas não vão escrever sinfonias, ensinar os Vedas e inventar aviões e internet. O intelecto é responsável pela cultura e também permite escolher uma coisa sobre a outra, o livre-arbítrio. É claro que não somos livres quando olhamos do ponto de vista de Ishvara, pois Ishvara cria e controla tudo. Mas, como aparentes seres humanos,
na aparente matriz da vida, aparentemente temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição, pois significa que podemos escolher não seguir a nossa natureza relativa e agir com base em uma ideia contrária a ela. Isso significa que podemos quebrar as regras, se assim desejarmos. Esse parágrafo é excelente, né? Praticamente, assim, desnecessário comentar qualquer coisa aqui, porque ele é muito completo. Então, o intelecto é que é responsável, né, por essa nossa dádiva, que ao mesmo tempo se torna uma maldição, né, que nos faz ser a sopa, a mosca na sopa da criação de Ishvara. Então, por uma falta de clareza, que às vezes a gente é conduzido a persistir, inclusive por vasanas não dármicas que a gente reforça, a gente às vezes é levado, inclusive, a negar a própria natureza relativa, né? Se torna até mesmo desumano, por assim dizer. E isso é por conta dessa dessa ideia de agir contrário, né, a essa natureza do nosso Swadharma. Então a gente quebra as regras. Se você tem a natureza de um contador e tenta se tornar um poeta, isso não funcionará para você. Se você... Fábio, Oi. posso fazer uma interrupção? Claro, Carlos. Aqui neste parágrafo anterior, portanto, em que fala sobre o livre-arbítrio, Uhum. eu penso que o problema que muita gente tem, existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Sim. Tem precisamente a ver com o que está à frente do livre-arbítrio. É claro que não somos livres quando olhamos do ponto de vista de Ishvara. Portanto, a distinção sobre o livre-arbítrio, aquela que nós queremos fazer, nós achamos, temos como se fôssemos nós o Ishvara e resolvemos. Quando não é. Nós, sob o ponto de vista de Ishvara, não temos livre-arbítrio, ele faz como quer, e sob o nosso ponto de vista, nós achamos que temos livre-arbítrio porque a gente vive nisto e tem a capacidade de escolher, realmente. A gente tem que olhar para essa questão do livre-arbítrio das duas perspectivas, né? Então, quando ele fala aqui da... É olhar sobre as duas perspectivas, essa é que é a dificuldade. Isso. Então, quando ele fala da perspectiva de Ishvara, nós não somos livres, porque Ishvara é esse conjunto de leis inteligentes operando e sustentando toda essa integridade do Dharma universal, onde a gente é só um fiozinho numa imensa trama de karmas entrelaçados, né? E é impossível encontrar a ponta dessa trama toda. E aí a gente tem da nossa perspectiva relativa, individual, esse intelecto que faz com que a gente responda aos estímulos do meio ambiente, opere tal como os animais, mas no nosso caso, a gente tem uma autociência que fala, olha, eu existo, o resultado dessa ação que eu fiz gerou aquilo lá, se eu fizer aquilo de novo, eu posso obter mais daquilo. E assim é que toda a humanidade foi se tornando mais complexa, mais elaborada, porque esse livre-arbítrio, ele existe, né, da perspectiva aparente de nossa como indivíduos, mas da perspectiva de Ishvara, isso é completamente irrelevante, porque Ishvara, com suas leis, ele está simplesmente autorregulando todo esse sistema. Então, se
um indivíduozinho faz uma besteira ali, aquilo vai se tornar karma, né? Aquilo vai resvalar, é tudo tão inteligente que vai resvalar no karma de pessoas ao redor que precisam ser, sofrer o impacto de determinadas ações de uma determinada pessoa. Essa pessoa vai sofrer o efeito posterior desse karma que ele gerou no passado e por aí vai, ou às vezes esse karma é muito rápido, imediato, mas é todo um sistema muito inteligente que se autorregula da perspectiva de Ishvara, tanto faz as ações equivocadas de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, ou mesmo uma pessoa que possa se tornar tão poderosa que estoura uma bomba atômica que acaba com o planeta inteiro. O que é esse pequeno planetinha aqui diante do sistema magnânimo que é a manifestação de Ishvara com todo esse universo, que provavelmente, inclusive, deve conter tantas outras civilizações que a gente nem desconfia. A gente tem que também tomar ciência desse modo de não se achar o centro do universo nesse sentido, né? Antropocêntrico, só tem a humanidade aqui que é inteligente e tal. É provável que existam outras civilizações em outros planetas por aí, vai saber. O importante é a gente aqui, como indivíduos, com esse livre-arbítrio aparente que nós temos e que, né, gera consequências nas nossas circunstâncias, da nossa realidade aparente, usar isso da melhor maneira possível. E a melhor maneira da gente usar isso é consciência do Dharma. O que é o Dharma? Né? A gente se debate em tantas questões, se todos nós fôssemos educados e orientados ao Dharma, provavelmente, como eu falei no início, a nossa humanidade ia ser muito mais bem resolvida. Alguém que escreveu alguma coisa no chat aqui, vamos ver. Na natureza, só o homem que comete suicídio. O Ricardo escreveu isso. Então. O Carlos está dizendo que não. Não, Carlos, tem animais que cometem suicídio? Abre o Não, eu não fui eu que disse, deve ter sido de Carlos. Não, é Ricardo que escreveu aqui. Na natureza, só o homem comete suicídio. Ricardo. Ricardo, Isso não é Carlos, é Ricardo. Então, isso é também, né, o extremo do livre-arbítrio humano numa vida onde o sujeito se vê totalmente infeliz, né, achando que nada mais vale a pena, ele faz essa escolha radical, né? Um animal seguindo o próprio programa, ele pode até pôr a vida em risco, de repente, numa determinada espécie, para proteger filhotes e tal, mas ele jamais vai pensar em termos de se sacrificar, né? Tem mais algo que você quer falar sobre isso, Ricardo? Quer abrir o microfone aí? Fábio, eu acho que gato também se mata. Ah, é? Porque quando moro em apartamento, acontece muito de gato pular, mas eu não tenho certeza se é porque ele perde a noção de É porque vê passarinho. É porque vê passarinho. Mas olha só, ninguém vê gato se matando de uma árvore, assim, se bem que ele só se mata de apartamento, então a gente mexeu no programa dele. O gato deprimido porque tá no apartamento? Eu acho que ele fica esquizofrênico. Acho que ele fica. Eu nunca tive gato. Eu tenho um gato, adoro gato, mas em apartamento eu nunca tive vontade de ter gato dentro de um apartamento. Eu conheço desde pequenininho como é o gato, eu acho que não combina gato muito com apartamento, mas pode ter. Tem uns tipos de gatinho assim que dá, eu acho. Mas se acontece de pular, sério, é verdade. Não, seja como for, Luciana, muito provavelmente isso faz parte de uma programação, entende? Não é que o gato... De não viver em apartamento. A programação do gato não é viver em apartamento. Não é exatamente. Seja lá por que razão esse comportamento de alguns gatos, ele vai ter um motivo que está em relação com o meio ou com a programação do próprio animal.
né? Sim, ele saiu, ele não está no ambiente natural, de um apartamento. E assim, se não fosse matar, pode ser realmente algum tipo de perturbação que faz ele perder a noção da altura. Porque ele, na natureza, assim, ele não perde a noção de altura, eles andam em cima de prédios, quando estão soltos, né? Tudo assim, você não vê acontecer. Você vê pular de dentro de apartamento residencial mesmo, assim. Eu não sabia disso. Né? Mas, enfim, a gente sabe de espécies que, por exemplo, andam em grupo, em bando, e que quando tem um membro ali que está muito velho, então ele se isola. Então, dependendo da interpretação, ele se isola para morrer sozinho, para não atrapalhar o resto do grupo, para o resto do grupo não ficar andando mais lentamente e não ficar sujeito a presas, né, a predadores, perdão. Então, a gente poderia interpretar isso como esse ancião, então ele está se matando porque ele está se isolando para morrer sozinho. Não, é uma programação que, inclusive, ela existe em nível grupal, coletivo. Entende? Uma eutanásia natural. O gatinho também, quando está doente, o cachorro, eles se recolhem para um cantinho para morrer. Tem uma teoria chamada teoria dos campos mórficos que explica certos comportamentos de grupos de animais, assim. Então, isso em ecossistemas a gente vê. A gente pode olhar para um ser vivo como a espécie isoladamente e a gente pode olhar para ecossistemas, né? Quando a gente olha para ecossistemas, a gente está tentando entender um sistema vivo que compreende os corpos d'água com os minerais daquela área, né? Aquilo que é abiótico, com as árvores, os fungos daquele, a vida edáfica, né? Daquele solo, os animais que ali habitam. Então é como se a gente pudesse ver aquilo como um único ser vivo. As interações inteligentes que tem entre flora e fauna é uma coisa impressionante. A gente observa em biologia da polinização, que é uma área de estudo muito interessante, flores que exalam o cheiro do feromônio da abelha fêmea tal, e a bráctea daquela flor tem o formato do órgão sexual do animal fêmea que ela tem que enfim, para o bicho polinizar, a flor adquire um formato similar e até fragrâncias similares aos feromônios de um animal, né, para que aquela flor atraia, e aí rola um mutualismo nisso, porque essa abelha macho vai se alimentar e ao mesmo tempo vai carregar o pólen daquela flor. Então, é tudo uma maravilha nessa criação, nessa ignorância inteligente, que é o título desse capítulo aqui, né? A gente pode olhar, então, voltando ao que a gente estava falando, para essas programações que existem em grupos da mesma espécie. A gente tem uma programação que é de grupo, né? Quando a gente tem uma vida em família, a gente nota isso, né? Tem um aspecto do Dharma que é o Dharma em família operando, né? Então tá cada um em família cumprindo os seus papéis, e se eu estou numa situação de risco na presença junto com a minha família, eu vou me comportar de uma maneira completamente diferente da que eu me comportaria se eu estivesse sozinho. Então a gente pode olhar para essa coisa do Dharma operando e da programação operando em grupos, né? E em grupos de diferentes espécies, como a gente observa nos ecossistemas também. Então, enfim, é um assunto muito interessante, muito fascinante, mas para no final das contas a gente entender que é programação para todos os seres vivos, dentro desses grupos de seres que a gente conhece, né? Talvez as escrituras estejam aqui para reeducar as mentes humanas, mas talvez existam outras civilizações inteligentes que têm as suas próprias escrituras sagradas, vai saber, em outras galáxias, outros planetas, mas isso tudo são elucubrações irrelevantes
Só para dizer o quê? É o ser humano que precisou desse guiazinho para se reeducar, né, desse manualzinho de instrução revelado como as Escrituras, porque de alguma maneira a gente surgiu nessa manifestação com essa complexidade e essa característica específica de discernimento tão apurado e de poder de escolha, né, o livre-arbítrio, que é aparentemente real na nossa realidade aparente. Então, dentro dessa realidade aparente, é o livre-arbítrio que opera no nosso programa, trazendo determinadas consequências sobre as nossas ações, e assim a gente vai fazendo escolhas, né? Enfim, é muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Tô vendo outras mensagens. Isso de... Aí no começo do Dharma, portanto, no segundo parágrafo do Dharma, no fim, portanto, diz aquela frase que você que se considera uma pessoa única e especial é o principal problema que você enfrenta. Portanto, nós, humanidade, se nos consideramos únicos no universo, também temos esse problema. Uhum. E isso aponta para uma coisa que é uma realização final, assim, que é a gente estar tão convicto, no final das contas, em autoconhecimento, que nós somos da mesma essência que é em tudo e todos. Então, em todos os seres e em todos os objetos também físicos que não têm, que não são animados, né? Que não tem um corpo sutil vivificando eles. Então, essa mesma essência é o conhecimento que nos vivifica, que é como o substrato que nos permite conhecer todas as coisas, a começar por esse aparato corpóreo mental individual de cada um de nós, né? Que nos faz aparecer como entidades conhecedoras e experienciadoras de objetos, e todos os objetos que nós podemos conhecer são conhecidos nesse aparato primordial aqui, nesse aparato primário que é a nossa mente, e serve para revelar todos esses objetos, e o conhecimento de todos eles, né, a própria essência de todos os objetos conhecidos é o conhecimento que está sempre presente e que torna a nossa existência possível. Então, eu estava acho que no último parágrafo aqui, né? Deixa eu ver mais coisas que apareceu no chat aqui, que o André comentou que rodeado por fogo, o escorpião pica a própria, acho que seria a própria cabeça, né? Ele faz assim, ele escreveu a própria cauda. Mas isso não deixa de ser outra programação. Eu já ouvi falar de um amigo meu que é do Instituto Butantan que isso é meio lenda, que o escorpião faz isso, que é meio coisa de popular, assim, é uma lenda urbana, talvez, vamos dizer assim. Mas não sei, pode ser que aconteça, e se acontece, como você falou, seria uma programação mesmo. Se você tem a natureza de um contador, eu li tudo isso. Se você tem uma natureza empreendedora, deixa eu ver se eu não tem alguma coisa que eu não li aqui. Se você tem a natureza de um santo e tenta se tornar um criminoso, isso não funcionará. Se você é homossexual e tenta ser heterossexual, isso não funcionará. Se você tem uma natureza empreendedora e bombeia gás por salário mínimo, estará indo contra o Dharma, a sua natureza. Para ser feliz, você precisa seguir a sua natureza aparente. Muito bom. Aí, eu acho que é nesse livro mesmo, que eu já conversei sobre isso com algumas pessoas, que o James ele vai falar para essas pessoas que se debatem nessa questão de sua Dharma como propósito de vida, tipo, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo e tal. Então, aceite isso e faça aquilo que tem, que aparece, que surge para ser feito da melhor maneira possível. Ele menciona, inclusive, como eu falei, eu acho que é nesse livro aqui,
que isso pode ser, talvez, porque essas pessoas são almas velhas, porque o nosso Swadharma, ele muda também. A gente pode ter cumprido outros papéis completamente diferentes no passado. A gente pode já ter exercido e tido talentos que a gente nem imagina, mas toda a nossa existência aparente, nessa realidade aparente, ela se trata de ir encerrando adequadamente as experiências. Isso é uma vida dármica. A gente vai encerrando adequadamente as experiências. Até que chega um dia que, né, você se aposenta, vai fazer uma outra coisa completamente diferente da vida. Ou não, você está no meio do auge da sua carreira profissional e vem aquela crise existencial que você fala, não, não é isso que eu quero para minha vida, e muda completamente os rumos da sua vida, né? Então, pode acontecer por isso, porque o Swadharma, aquele papel a ser cumprido, ele se encerrou, aí você manifesta outra coisa, outro papel, outro Swadharma, que pode ser, inclusive, o autoconhecimento a qualquer custo, sabe? Você veio para nenhuma outra razão que não se autorrealizar. Então, não vai ter na sua manifestação uma visão clara de um papel a ser cumprido, tal como ocorre para pouquíssimos privilegiados, tipo o músico, que é praticamente músico inato, que com 5 anos de idade já sabe que quer ser músico, porque ele toca qualquer instrumento que ele pegar, tem ouvido absoluto, enfim. Então, James chama de almas velhas, né? Pode ser que seja o caso de uma alma velha, essa pessoa que não tem uma visão clara do que veio fazer nesse mundo e só lhe resta autoconhecimento, mas ainda assim ela também precisa de arta, né? Uma suficiente aí segurança, um suficiente nível de recursos materiais para se manter, precisa também desfrutar da vida, cama, então as coisas precisam ser feitas, né? A gente não pode se estagnar. Aí vai arrumar algum trabalho e faça aquilo que aparece para fazer da melhor maneira possível. O sofrimento é sempre adármico. Ele não pode ser uma espécie de vassana, ou resultado, ou uma consequência dela. Não é o sofrimento em si que é adármico, né? A gente, às vezes, sofre por coisas que são, na nossa ignorância, a gente se identifica, se apega, por exemplo, a entes queridos, e aí essa pessoa parte e você sofre, né? Então, não é que esse sofrimento é adármico, a gente nem sempre sofre em decorrência de ações adármicas, né? Então a pergunta é: o sofrimento é sempre adármico? Não. Ele não pode ser uma espécie de vassana, ou resultado, ou uma consequência dela? Sim, né? Tudo nessa manifestação, toda a nossa qualidade mental, aquilo que nos afeta, a maneira como a gente é impulsionado a responder ao mundo, enfim, tudo, na verdade, inclusive em nível físico, denso, grosseiro, é resultante de vassanas, né? Mas o sofrimento, a gente sofre por ignorância, por avidya, mas nem sempre o sofrimento a gente pode dizer que é porque você agiu de uma maneira adármica, né? A vida vai nos trazer circunstâncias que, quando a gente está em autoignorância, a gente vai sofrer com essas circunstâncias que se manifestam na nossa vida, né? Momentos difíceis, né? Então a vida é assim, essa montanha-russa. Hoje tá bom, amanhã a gente não sabe, né? Então, aonde que a gente se restabelece sempre é quando o conhecimento, autoconhecimento está sempre presente.
Então, autoconhecimento, quando a gente diz que é uma autorrealização que estabelece equanimidade mental e força emocional, né? Então, isso representa a felicidade verdadeira, porque é você saber que você é a fonte de toda a felicidade, que não tem nenhuma circunstância, uma experiência específica, ou a ausência ou a presença de uma experiência específica, ou a ausência ou a presença de uma pessoa querida que te faz feliz, né? Você sabe que você é a fonte de felicidade. Quando você vive motivado a perseguir as coisas para obter um determinado resultado, portanto vive em ignorância, você entende ignorantemente que a obtenção de um determinado desejo foi o objeto de desejo alcançado que lhe trouxe felicidade, né? A gente falou disso, dos ensinamentos mais básicos ali, inicial, que a gente explora bastante a partir do capítulo 1, né? Mas, basicamente, eu acho que a maneira mais fácil da gente entender que não é nenhum objeto que é a fonte da nossa felicidade, a gente tem várias maneiras de olhar para isso, mas eu gosto de apontar assim, é simplesmente porque o desejo foi removido. Então, por um momento, você vive aquele êxtase de felicidade por uma determinada situação, algum objeto, um desejo conquistado, porque você volta ao seu estágio, ao seu estado, que é livre de aflição causada pelos desejos que nos colocam em aflição, né? Então, todo o nosso sofrimento, ele se origina daí. Quando a gente sofre, a gente pode sofrer porque a gente perdeu algo ou alguém que a gente queria manter, né? A gente perdeu uma experiência que a gente queria manter, ou porque a gente está frustrado porque não consegue alcançar aquela determinada experiência, ou porque a gente é obrigado a lidar com algo que nos causa completa aversão, né? Então, o sofrimento ele fica, né, entre aí os nossos desejos e aversões que a gente persegue, intuindo que alcançando esses objetos de desejo, ou de desejo reverso, que no caso é as nossas aversões, né? A gente deseja se manter longe daquela coisa, daquela determinada situação, a gente deduz que arranjando a situação dessa forma a gente está feliz. Quando a gente tem o autoconhecimento estabelecido, essa ignorância fundamental ela desaparece. Então, não é uma felicidade que se faz sempre presente, essa felicidade estática de quem está fascinado, né? Tipo, sempre rindo, tal. O iluminado tem que ser um bonachão, tá sempre curtindo, anda assim, parece que está flutuando, né? Não, não é nada disso. A gente tem que lidar com os nossos problemas, com o dia a dia e tal. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Penso que não. O Carlos respondendo. Então, o sofrimento é isso. Nem sempre, né? Sempre por autoignorância, mas nem sempre é adármico. Ok, Rodrigo? Ficou claro isso aí? Estará indo contra o Dharma. Para ser feliz, você precisa seguir a sua natureza aparente. Então, a gente vai falar agora do Samanya Dharma, o Dharma universal. O Dharma é isso, né? Ok. O Dharma é isso, né? A gente começa por essa esfera macrocósmica, que é o Dharma universal, Samanya. E ele vai se tornando mais complexo conforme a gente vai entrando nas esferas circunstanciais, esferas menores, esferas locais, esferas do nosso campo de ação individual, né?
Então, desde o universal até a nossa esfera individual, o Dharma ele vai ampliando a complexidade dele. Então, a gente precisa compreender muito bem Dharma como algo que não é fixo, pré-determinado sempre, mas uma ética que está no horizonte, assim, que nos orienta, e por isso que a gente precisa ser adequadamente educado a seguir o Dharma, né? Dharma universal, Samanya Dharma, não é difícil da gente entender, né? É uma totalidade, uma integridade harmônica que sustenta o universo inteiro, Ishvara com as suas leis inteligentes, sustentando e reciclando todo esse universo, ele fazendo ele ser autorregulável como ele é, mas ele é essa totalidade. Então, se você tem essa visão dessa totalidade, ela deve se manter como uma totalidade. Então, para que você vai agir para violar partes dessa totalidade? Então, esse é o primeiro Dharma mais universal, mais fundamental, mais fácil da gente entender, né? Que é o Dharma da não violência. Então, nós chamamos a criação de o campo do Dharma. Ele é composto de leis físicas, leis psicológicas e seres conscientes programados. A criação também tem uma dimensão moral. A dimensão moral é baseada na natureza não dual da consciência. Isso significa que aqui há apenas um ser consciente. Deixa eu só ler novamente aqui. O campo do Dharma ele é composto de leis físicas, psicológicas, tá? Seres conscientes programados. Dimensão moral, tá? Isso que eu quero falar depois a respeito. A dimensão moral é baseada na natureza não dual da consciência. Isso significa que aqui há apenas um ser consciente, aparecendo como muitos, e que incorporam na criação certas expectativas mútuas, todas derivadas do Dharma mais fundamental, a não violência. Essas expectativas ou valores universais são chamados de Samanya Dharma, sobre as quais mais será dito no capítulo 9. Eu não te machuco, pois sei como é se machucar. Eu não minto, pois eu não gosto que mintam para mim. Eu não roubo, pois eu valorizo o que tenho e aprecio o fato de você valorizar o que tem. Samanya Dharma está inserido em nosso programa humano. É um Dharma que você viola por sua conta e risco. Às vezes é chamado de consciência. Muitas vezes argumenta-se que os criminosos não têm essa programação, mas eles têm. Todo ladrão protege aquilo que ele rouba. Vocês já notaram que todo ladrão, quando ele rouba, ele protege direitinho o que ele roubou, né? Assassinos carregam armas para se protegerem. Na verdade, não existe criminoso. Existe um ser que se vê incompleto e se identifica com algum tipo de comportamento adármico, né? Então, até o sujeito que é um ladrão andando armado, ele também tem um senso ali de autoproteção, que também é um Dharma, né, nosso. A gente precisa se preservar, a gente tem esse Dharma, que é uma programação fundamental de preservação da vida. Então ele anda armado, ele é um criminoso, mas ele anda armado para se proteger também. O ladrão ele rouba, mas ele protege muito bem aquilo que ele rouba. Então, ele se vê identificado com algum tipo de comportamento adármico. O comportamento adármico é uma ação que é contrária às leis físicas, morais e psicológicas que operam no campo do Dharma. Swadharma é Ishvara e Samanya Dharma é também Ishvara. Ok? Tanto Swadharma quanto Samanya.
Se você vai contra ele, ele vai contra você. E essa não é uma batalha que você vencerá. O Ishvara é a vontade do todo. Então, como eu falei, é mais fácil a gente entender o Samanya Dharma do que, e eu acho que o mais complexo de todos é entender Swadharma. O Samanya é mais fácil, o Swadharma é complexo. Porque como a gente é produto desse corpo causal com as suas vasanas e a gente é impelido a agir de determinada maneira, quando a gente começa a ser introduzido nesse conhecimento de Dharma, e aí a gente começa a entender sua Dharma, e aí a gente começa a interpretar coisas do tipo, então o certo é eu agir também favoravelmente ao meu bem-estar, mas a leitura que o indivíduo está fazendo daquilo é eu sempre agir de acordo com os meus desejos, né? Então, sua Dharma não é Dharma quando a gente está entendendo que esse Dharma é a fazer tudo em benefício da nossa identidade secundária o tempo todo. Não. Dharma é complexo porque a gente precisa sempre avaliar o entorno. E geralmente, quando a gente faz aquilo que é benéfico para a nossa coletividade, a gente está fazendo o que é benéfico para nós também. Porque quando não há esse entendimento, o indivíduo fala, não, eu tenho que, enfim, dar vazão aos meus vícios, eu tenho que dar vazão às minhas sombras, né? Porque, afinal de contas, eu tenho que satisfazer o meu Swadharma. Não, isso não é Swadharma. Você compreender Dharma significa reeducar-se para não ser governado por suas vasanas, e sim para você passar a governá-las e viver aí, então, sim, uma vida feliz com essa progressiva neutralização de vasanas, que é esse entendimento e essa prática de vida, de um estilo de vida que é uma vida, enfim, correta, e que é um estilo de vida simplificado, né? Porque também essa compreensão de Dharma nos leva a ser um pouco menos aflitos com as nossas ambições de, sei lá, quando a gente é ignorante, a gente é meio megalomaníaco, né? Quero conquistar o mundo e tal. Não. Leva uma vida simples e justa, né? E tudo vai caminhar bem. Se você vai contra ele, ele vai contra você. O Ishvara, acho que ele está falando do Samanya agora, né? Ou de ambos. Se você vai contra o Dharma, ele vai contra você. E essa não é uma batalha que você vencerá, pois Ishvara é a vontade do todo, né? Agora a gente vai para... Alguém quer falar algo antes da gente entrar em Vishesha Dharma? Comentar, perguntar? Então vamos lá. Esse também é um Dharma complexo, né? Porque o Vishesha Dharma, que é esse Dharma circunstancial ou situacional, ele... Ou a gente é mal educado no sentido de agir sempre de acordo com as nossas vasanas e não olhar para o entorno e agir muito em benefício próprio, custe o que custar e por aí vai. Ou muitas pessoas têm uma tendência de serem moralistas. E aí a coisa é assim, ou é pau e pedra é pedra. Então é difícil entender em algumas situações o Vishesha Dharma, que é um Dharma situacional específico, porque dentro dessa experiência, esse intrincado complexo de karmas, às vezes a gente tem que colocar a mão na sujeira e isso é dármico. O Dharma, muitas vezes, ele não é sempre agir
só em benefício do Dharma universal. Quer dizer, é sempre, mas muitas vezes a gente tem que agir impactando para gerar para evitar um impacto maior ainda, sabe? A ação pelo mínimo impacto, às vezes, envolve uma ação que é abrupta. E se a gente analisar bem, o Bhagavad Gita, ele se trata sobre isso. O Bhagavad Gita, ele é muito sobre Vishesha Dharma. É um Dharma circunstancial. Se você tem um Dharma universal, que é a não violência, e aí o Arjuna, ele está aflito, legitimamente aflito, pela situação que ele se encontra. Porque esse Dharma universal, primeiro que o Dharma, o Swadharma dele, como guerreiro, já viola esse Dharma universal naquela situação. Então, é isso, eu sou guerreiro, eu tenho que matar, né? Mas o que faz ele realmente estar aflito não é isso, porque ele sabe que ele é um guerreiro e qual é a função dele. O que faz ele realmente estar aflito é que do outro lado do campo de batalha tem pessoas que são entes queridos dele. Então, ele fica nessa situação. E aí? O que é dármico dentro dessa situação, né? Então, o Vishesha Dharma é complexo. Certas pessoas parecem ter um acordo com o Dharma. É muito natural para elas, em todas as situações em que são chamadas a responder, elas respondem apropriadamente. Elas raramente quebram as regras. Consequentemente, em geral, são pessoas muito saudáveis. Quando você segue o Dharma impecavelmente, você acumula mérito e isso acompanha você em todos os lugares, na forma de um tipo de brilho autoconfiante, acompanhado por uma vida fácil e bem-sucedida. Quando você o quebra, você tem energia ruim e é infeliz. Energia ruim, essa energia ruim está entre aspas aqui. Aquela pessoa bad vibe, né? Que é aquela pessoa que chega no ambiente e se fala, esse cara é pesado. Né, meio nesse sentido. Não é que a pessoa é ruim de todo, mas a pessoa traz consigo essa aura meio bad vibe, vamos dizer assim, né, energia ruim. E é uma pessoa infeliz, e as coisas nunca vão bem para ela, nunca vão bem por muito tempo. O resultado de quebrar o Dharma é chamado de demérito, né? É o contrário de mérito, né? A gente tem méritos por viver uma vida de acordo com o Dharmica e tem deméritos por violar o Dharma. Mas nem sempre nos é dado saber o que os valores universais exigem. A vida não é perfeita e as situações aparecem em vários tons de cinza. Às vezes a violência é necessária. Se você tem um dente ruim, vai precisar de uma ação violenta para removê-lo. Haverá dor envolvida. Quando uma verdade desagradável causa um dano emocional desnecessário, às vezes uma mentira branca é o caminho a percorrer. Esse exemplo aqui a gente poderia pensar assim. Eu vou falar de um exemplo que eu vivi na pele. O meu irmão, quando ele estava no processo dele, que foi até o falecimento dele em 2014, com um câncer muito severo, os meus pais estavam muito perturbados mentalmente. Então, essa mentira branca que o James fala, que eu sabia que era a coisa mais dármica a fazer, porque os boletins médicos, o que eu ouvia conversando com os médicos nos corredores sobre o que podia se esperar dali para frente, eram as piores notícias possíveis. E aí os meus pais sempre me ligando, porque eu também fazia questão que meus pais não ficassem no hospital. Eu arranjava o máximo possível essa situação deles não estarem ali no ambiente do hospital, porque aquilo fazia eles sofrerem demais. Então eles ficavam ligando, querendo saber e tal, e eu não falava o que os médicos me falavam, e algumas vezes eu falava, não, diz que a situação dele está estável do jeito que está agora, tal, e aquilo acalmava o coração da minha mãe, que bom, né? Então,
diante do apego que minha mãe tinha e que fez ela sofrer demais, obviamente, é um filho, né? Eu sabia que eu estava fazendo aquilo que era mais confortável para ela, agindo dessa maneira, né? Então, nesse caso, né, que seria aqui válido uma mentira branca, como o James falou. Então, como interpretamos o Samanya Dharma? Olha que interessante essa definição de Vishesha Dharma. Como interpretamos o Samanya Dharma chama-se Vishesha Dharma. Né? Então, às vezes, as situações, elas pedem uma leitura que ela não tá fácil, assim, as coisas não tão óbvias. É isso, pau é pau, pedra é pedra, como eu falei. Não, às vezes você tem que, não, mas a gente sabe que mentir não é certo, mas nesse caso, vamos, né, para acalmar um coração ali, para deixar as coisas um pouco mais tranquilas, vamos dizer isso aqui. Não dá para dizer a situação escancarada, porque aí é capaz de eu ter duas pessoas no hospital, né? E não só uma, enfim. Então a gente tem que ter essa inteligência, né? Que isso é Vishesha Dharma, é aplicar a inteligência do Dharma em situações que são complexas e a gente tem que ter uma capacidade de interpretar adequadamente. Você poderia pensar nisso como uma ética situacional, ok? O Dharma ordinário é o Dharma diário. Como se a vida não fosse complexa o suficiente, existem inúmeros dharmas cotidianos. Regras sociais, políticas, econômicas e legais. Se você obedecer a elas em geral, não sofrerá. Violá-las não é o beijo da morte, mas você geralmente sofrerá de alguma forma se o fizer. Às vezes, porém, seguindo dharmas feitos pelo homem, que em geral, mas nem sempre, são baseados na não-dualidade, podem contrariar o seu Swadharma, exigindo um considerável pensamento antes de se aventurar a agir. O que a gente pode dizer aqui é que, às vezes, a vida também, né, tem muito a ver com o Vishesha Dharma. As leis dos homens, como o James fala aqui, elas têm sempre um fundamento em Dharma. Se bem que eu não sei se hoje, nessa sociedade tão adármica que a gente está vivendo, a gente pode dizer isso 100%. Eu acho que, às vezes, até há leis que são muito, enfim, com intenções perversas que são colocadas. Oi, oi. Não, desculpa. Dai a César o que é de César, acho que encaixa aí, né? Dai a César o que é de César. Fala mais sobre isso, Marcelo. Não, tem na Bíblia, né? Quando perguntaram a Jesus Cristo, né? Quanto, acho que era pagar os impostos, né? Isso. Então, eu me lembrei disso daí. E eu acho que são as leis políticas, econômicas, legais, regras sociais, tal. Então, você seguir essas regras dos homens, né? Uhum. Quando ele fez aquela comparação do que é de Deus e o que é dos homens, que é de César, né? Sim, sim. É isso aí. O James faz um apontamento aqui, né, que ele fala assim, que em geral, né, em geral, mas nem sempre, são baseados na não-dualidade, podem contrariar o seu Swadharma, enfim. O que a gente poderia ponderar aqui, tudo bem, as leis, elas, né, acho que até um princípio do direito sempre se fundamentar numa ética que é pelo bem geral, mas a gente vê, assim, a tendência em certas épocas, em certos momentos, de o Estado se tornar muito totalitário, né, e criar situações que não são favoráveis a muitas pessoas, geralmente aos mais pobres, aos que acabam sofrendo mais com determinadas leis e por aí vai.
Então, às vezes, o mundo ele fica tão adármico que rola umas verdadeiras febres que também está dentro do Dharma, assim. Às vezes a desobediência civil, ela é dármica, né? Então a gente tem que estar atento a isso também. A gente, nesse momento que a gente está, né, cheio de crises políticas há tantos anos, por exemplo, aqui no Brasil, eu não duvido que a gente vai ter uma... O povo brasileiro é meio bunda mole, né? É meio bundão, assim, para ir a peitar certas situações, mas e está muito dividida a situação, tem gente que defende, tem gente que é contra e tal, mas o que eu quero dizer é que pode ser que a gente chegue num momento, diante de tudo que está aparecendo aí, que as pessoas finalmente se unam, falam, não, pelo amor de Deus, a gente fica aqui nessa briguinha esquerda, direita e tal, a gente é o povo aqui, vamos confrontar essa situação aí e rolar uma verdadeira primavera, sabe? E eu não estou falando só de Brasil, enfim, a gente está vendo o mundo nessa febre, né? Há tanto tempo, na última década aí, tantas primaveras acontecendo, né? E talvez a gente vá ter outros momentos em que as coisas ficam mais calmas por um bom tempo e depois essas febres voltam a acontecer de novo, porque é como um pêndulo, né? E tudo em Nietzsche é assim, está em constante transformação. Mas enfim. Fábio. Oi, Carlos. Portugal também está a mesma coisa. Aliás, somos todos descendentes portugueses, também a mesma confusão. Cá também está, a coisa está. Sei. Também não está fácil, mas pronto. Pois é. Falando daquela frase do dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Sim. A gente tem que ver que também, naquela altura, Roma ocupava a Galileia porque tinha força, tinha poder, portanto era uma ocupação injusta. No entanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É uma coisa, quer dizer, não é fácil de perceber. Era uma situação adármica, da minha maneira de ver, e no entanto o Cristo pedia que se reagisse dharmicamente. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, César diz que é assim, eles têm poder na mão, eles têm tudo, portanto, fazer como eles querem. Mas há um limite, não se pode fazer sempre como eles querem. E eu sou contra normalmente aqui em Pequim. Quando está como eu gosto, eu refiro. Não sou dizer amém. Não sou dizer amém. Não, enquanto em Nietzsche, nós temos que viver na dualidade, né? É inevitável. Bom, e só para também, já que a gente está comentando aí Bíblia e tal, nunca se esqueçam da cena de Jesus expulsando os mercadores do templo, né? Pois também. Então, essa insurgência, às vezes, ela é dármica, né? A gente se rebelar. Mas, enfim, tudo em seu momento, dentro dos seus contextos, os seus dharmas específicos. Então, exigindo... Tá, o dharma corporal. O corpo físico também é Ishvara. Vamos lá. Ele opera de acordo com os dharmas que controlam o corpo. Na medida em que a mente é necessária para a investigação e está conectada ao corpo, é necessário evitar ações que contrariem o dharma do corpo. Consequentemente, as escrituras aconselham a evitar ações que prejudiquem o corpo. Álcool, fumo, exercícios excessivos e etc. Também incentiva hábitos que conduzem à saúde, né? Então, isso também diz respeito a esse contínuo que é entre corpo e mente, e se o corpo está bem, a mente também fica bem, né? Então, a gente tem que ter clareza disso e exercitar isso. Esse bem-estar corporal também é importante. Não se trata de
exercício da aparência do corpo impecável, né? De ficar saradão horas na academia, né? Como no caso os exercícios excessivos aqui que ele fala, é porque não, a gente precisa de alguma atividade física, né? Nesse mundo tal como a gente vive, muita gente, se fosse só pelo trabalho que ela exerce, ela não movimenta o corpo, né? Então, precisa ter alguma atividade, né? Porque fica o dia inteiro no escritório e tal. Então, para pôr um pouquinho de rajas ali, para dar uma arejada na mente também, precisa movimentar o corpo, né? Então, vai fazer alguma coisa, faz uma caminhada, faz algum exercício para estabelecer esse bem-estar corpóreo, mas o suficiente, né? Para muitas pessoas isso nem é necessário, porque a lida da pessoa, o trabalho da pessoa é muito com o corpo, então, né, não precisa nem pensar nesses termos de fazer exercício e tal. Mas enfim, a ideia aqui é assim, a gente precisa cuidar do corpo, porque o corpo, estando bem, a mente está bem também. Nem sana em corpore sano. Né? Isso, latim, né? A gente é muito chique aqui nesse grupo, hein? Fala latim, fala sânscrito. Latim. Outro dia teve o grego também, né? É verdade. Uma coisa em grego que surgiu. O solito, não. Acho que foi o solito, né? Nem lembro. Resposta apropriada. Como você pode ver, nessa discussão sobre o Dharma, a vida, na realidade aparente de Ishvara, não é simples. É nessa realidade que eu estou buscando a felicidade. Nós dissemos que o Dharma universal e o Swadharma são embutidos na nossa programação, mas nem sempre estão disponíveis para influenciar as minhas respostas. Quando não está claro como responder a uma dada situação, deixamos de lado nosso condicionamento, nossas vasanas, que podem ser dármicas, adármicas ou alguma combinação dos dois. Eu não entendi muito bem essa frase. Quando não está claro como responder a uma dada situação, deixamos de lado o nosso... Ah, tá, para a gente agir de uma maneira dármica, né? Então, se não está claro naquele momento, a gente precisa colocar os nossos condicionamentos, as nossas crenças, a nossa maneira imediata de pensar sobre aquela determinada situação em xeque, deixar de lado um pouquinho para pensar com mais clareza sobre a situação. Então, a gente deixa de lado as nossas vasanas, que podem ser dármicas ou adármicas, ou uma combinação dos dois. Nosso condicionamento vem do mundo ao nosso redor. Minha vida é apenas a maneira como o meu condicionamento interage com o que acontece na realidade aparente. Momento a momento. Se eu tiver a sorte de crescer em uma sociedade orientada pelo Dharma, eu apreciarei como a minha vida se encaixa no mundo ao meu redor e eu responderei de acordo. Mas, se eu crescer em uma sociedade orientada para o desejo, os meus desejos e medos basicamente determinarão como eu respondo. Muitas vezes as situações em que eu me encontro exigirão uma resposta que não esteja em harmonia com o que eu quero. O que eu faço então? Eu vou contra as exigências da situação ou eu me conformo? Então, como é difícil a gente estabelecer uma resposta apropriada para cada situação. Como o James fala aqui, né, o meio ele é fundamental, porque é na nossa interação com o meio e com os valores que estão impregnados no meio que a gente reforça os nossos condicionamentos. E aí, se a gente vive numa sociedade que é pautada por seu desejo, como é a nossa, né? A gente vive em sociedade de consumo, então a nossa sociedade
ocidental sobretudo, mas não só, é muito orientada por desejos, então fica muito difícil a gente se sentir bem no existir, no cotidiano, né? Quando ele fala aqui que uma sociedade é orientada pelo Dharma, eu aprecio como a minha vida se encaixa no mundo ao meu redor e eu vou responder de acordo, né? Mas, enfim, são pouquíssimos, eu acho, que as sociedades que operam assim. Aí ele termina no final com essa pergunta. Eu vou ler a frase lá no começo. Muitas vezes as situações em que eu me encontro exigirão uma resposta que não está em harmonia com o que eu quero, né? Então, o que eu faço nessas situações? Eu vou contra as exigências da situação ou eu me conformo? No caso, se você quer agir de uma maneira dharmica, você vai se conformar, né? Você não vai agir contra aquilo que a situação pede só porque você deseja que seja de outra forma, né? Então, a lei do karma, uma espiral de energia. Vocês lembram que eu falei para vocês quando a gente estava falando de como ocorre essa manifestação, né? Essa ideia da espiral, né? O próprio tempo é uma espiral, né? Porque ele é cíclico, mas ao mesmo tempo há evolução nele, né? Então, a gente olha na forma das galáxias, essa coisa da espiral, a gente olha no crescimento das plantas, em tanta coisa, a energia, ela entra assim, na associação da consciência com o Maya, parece que tudo se manifesta assim como essa espiral. E ele coloca aqui, né, nesse título, eu nem sei porquê, porque eu não li ainda, faz muito tempo que eu li esse livro a última vez, e eu não tive tempo de reler antes da gente entrar no encontro hoje. Mas achei curioso, Lei do Karma, uma espiral de energia, né? Então, você que é da botânica, né? Tem a espiral do Fibonacci também, que é... a sequência Fibonacci, né? Fibonacci, né? É bem interessante, né? A gente observa nas conchas, se você faz um corte transversal da concha do molúsculo gastrópode, como aquilo é perfeito, né? Então, tem toda essa matemática maravilhosa também na manifestação, né? Mas interessante que está aqui na lei do karma uma espiral de energia. Então, a gente pode olhar para a manifestação aparecendo como essa espiral que também o entrelaçamento kármico, ele também, né, entra nesse emaranhado, né? É interessante a gente observar a fita de DNA também, que conforma tanta coisa na nossa existência física, né, que está nessa espiral também. Mas, enfim, isso tudo são curiosidades irrelevantes para autoconhecimento. Vamos lá. A mandala... Sabe? Oi, Eu não Carlos. percebi da parte final aqui. Eu vou contra as exigências da situação ou me conformo? Eu falo por mim, e normalmente eu não sou de me conformar, mas eu devo ir a favor ou devo ir contra? Porque Você ficou na dúvida, Carlos? Normalmente, se não está como eu acho que deve ser, eu sou de contra. Nesse caso, ele fala assim, se a situação em que eu me encontro exige uma resposta que não está em harmonia com aquilo que eu quero. Tipo, a resposta certa para a situação não é de acordo com o meu desejo. Então, vamos dizer assim, a pergunta poderia ser, eu vou brigar por aquilo que eu quero, como eu quero e porque eu quero, ou eu vou aceitar a situação, entendeu? Sim, mas eu estou a perceber o que é que está a dizer, mas o que eu ponho é, se aquilo que eu quero, na minha maneira de ver, é o que está certo, eu vou dizer que sim a outra situação. Muitas vezes as situações em que eu me encontro exigem uma resposta que não está em harmonia com o que eu quero. Então a resposta não está em harmonia com aquilo que eu quero. O que eu faço então? Deve ser correto. Nesse caso, a gente está olhando para Dharma, né? Ele está falando de Dharma. Então eu vou contra
as exigências da situação, as exigências da situação. A resposta apropriada aqui, a ideia é que a resposta apropriada é aquilo que a situação pede e não o que eu quero. Eu entendo assim quando eu leio. Então, nesse caso, a melhor situação, a melhor atitude é a aceitação da situação, entende? Tá difícil. Porque se você age de acordo com o que você quer, você vai brigar contra uma situação. Uma situação... Eu estou considerando o que eu quero, mas quando eu acho que é o que é correto, não é o que eu quero só porque eu quero. Então, aí está a questão. Muitas vezes a gente está agindo achando que é o que eu acho o que está certo, né? É o ego aí, né? Então, o que eu acho é o que está certo. Aí a gente também corre algumas vezes em equívocos, porque o que eu acho é o que está certo nem sempre é o certo. Quando a gente faz uma leitura atenta, pelo menos da maneira como está escrito aqui, Carlos, ele está falando as situações em que eu me encontro, né? Se é uma determinada situação que exige uma resposta que não está em harmonia com o que eu quero, nesse caso, o que eu faço? Então, fica subentendido na maneira como que está escrito aqui, que a situação pede uma resposta, portanto, a resposta adequada para a situação não está de acordo com o que eu prefiro que seja. Mas, nesse caso, eu preciso agir de acordo com o que é melhor para a situação, e não de acordo com o que é melhor só para mim, que é o que eu quero. Entendeu agora? Estou a entender, só que eu penso sempre que eu tento agir corretamente. E normalmente se eu quero, eu posso estar errado, que até provavelmente a maior parte das vezes se calhar estou errado. Mas eu penso que é o que é correto. E por isso eu também quero. E a situação... por exemplo, eu vivo a situação que Portugal viveu aqui há poucos anos com o 25 de Abril. Era uma situação em que era uma situação alármica, no entanto as pessoas reagiram contra isso e implantaram a democracia. Sim. Então, aí entra... correto, embora uma grande parte do governo e quem mandava achava que o correto era a maneira de viver. Sim. Aí, Carlos, entra toda essa complexidade do karma. Quando a gente falou, por exemplo, do Vishecha, quando a gente falou desse Dharma ordinário, que ele dá esse exemplo aqui das leis impostas pelos homens, tem todas esses dharmas situacionais também. O que a gente tem que olhar é assim, o Dharma nem sempre é agir de acordo com o que é melhor para todo mundo. Às vezes, para saudar o Dharma, a gente permanece isolado, inclusive, né? Então, o Dharma é essa visão de agir de acordo com aquilo que é melhor, olhando para essa ética desde o que é o correto, nível Dharma universal, né? Que é o bem-estar da coletividade e tal, considerando as esferas circunstanciais. Então, eu vou agir por esse Dharma, e às vezes envolve uma ação que é, inclusive, violenta, por que não? Né? O próprio Bhagavad Gita é sobre isso, para que se sustente o Dharma. Né? Então, em alguns casos, para saudar o Dharma, eu posso ter que agir sozinho, porque ninguém ao redor está percebendo a situação, a falta, a ausência de Dharma da situação, né? Então, é isso. Você está corretíssimo, Carlos. Beleza, como aconteceu aí em Portugal e tal. Mas na maneira como está escrito aqui, ó, se você ler, ele vai falar que as situações em que eu me encontro, se elas exigem uma resposta, e aí a resposta não está em harmonia,
a resposta não está em harmonia com o que eu quero, ou seja, aquilo que eu quero também não está em harmonia com a situação. Então, nesse caso, é melhor eu abdicar daquilo que eu quero, não brigar por aquilo que eu quero, entendeu? É mais, estou a perceber, estou a perceber. É mais simples do que essa situação que você colocou aí, né? Às vezes a gente tem uma visão muito clara diante de uma maioria, você é o único, e a gente tem que ter muita firmeza para sustentar essas situações, né? Diante de uma maioria que acredita numa coisa completamente estúpida, você é o único que está ali sustentando aquilo que é o correto, né? Então, ter essa visão clara é muito difícil. Às vezes você é o único e você tem que brigar por aquela situação. Ou, às vezes, você tem que tomar uma outra ação inteligente. E às vezes paga-se. Dentro da situação, se ela permite falar, então vocês ficam aí, se danem vocês, porque eu não vou participar disso, porque isso é burrice, eu estou avisando, e sai fora. Enfim, são tantas possibilidades e exemplos que a gente não consegue contemplar, né? Pode ser que a situação não permita isso também, você se isentar, né? Então, às vezes, a gente tem que brigar mesmo, enfim. Às vezes sai mal, às vezes paga-se caro para brigar. Então, o Dharma não é fácil. Porque às vezes o outro lado é mais forte do que a gente. Sim. Eu lembro-me quando era rapaz e briguei algumas vezes para defender miúdos mais novos. E levei na cara algumas vezes. E partiram-me o nariz, inclusive. Mas era um mais forte que batia no mais pequeno e eu não resisti. Sim. Vais bater, eu vou-te bater também em ti. Pronto, eu levei eu mais também. Eu tinha esse ímpeto também, viu, Carlos? Eu tinha esse ímpeto quando eu era criança, me meti em muita pancadaria. De ver alguém, os machão da escola provocando alguém que era o zoado. E hoje em dia o bullying é a mesma coisa. Aí às vezes eu me metia. Eu não estou na escola, se estivesse na escola. Aí teve vezes que eu fui me meter nessas situações. Falei, não, deixa o cara aí, pô. Aí apanhava junto. Mas enfim, Dharma não é fácil. Então, a lei do karma, uma espiral de energia. A gente ia entrar nisso. São quase 10. Deixa eu ver se é muito... Será que a gente deixa... Só, estou pensando, a gente vê se tem aí alguém que queira fazer alguma pergunta. Estou vendo que tem alguma coisa no chat aqui. Ou comentários, enfim. E a gente encerrar, para a gente entrar nessa sessão na próxima, porque eu também... Isto é longo. Minha esposa está para chegar também, enfim, ela está chegando de viagem. E vamos lá, o Ricardo escreveu aqui, o parâmetro não seria o benefício geral? Então, aí é que está, Ricardo. Geralmente sim, né? A gente agir favorável a uma coletividade. Mas como o Dharma nem sempre é tão simples assim, né? Tem muita complexidade, a gente também pode considerar, como eu estava conversando aqui com o Carlos, situações em que o benefício geral, né, aquilo que uma determinada sociedade entende como o correto, você tem uma visão clara de que não é o correto, né? Tem uma frase do Krishnamurti que eu gosto bastante, que ele fala: se adaptar a uma sociedade que é profundamente doente não é sinal de saúde mental, né? Ou é qualquer coisa assim, não sei se eu estou transcrevendo direitinho, falando ao pé da letra. Mas, enfim, a ideia é que, em alguns casos, a gente percebe que nem sempre o benefício, aquilo que, se a gente fosse orientado pelas multidões, né, a maneira como a gente deveria agir, a gente não se encaixa naquilo, a gente simplesmente não se encaixa naquilo, porque a gente não entende aquilo como certo. É a maneira como todo mundo entende que é o certo,
que arrebata multidões a fazer aquilo, a perseguir aquilo, a agir daquela forma em determinadas situações, mas você não se encaixa naquilo. Então, nem sempre o parâmetro é benefício geral em algumas circunstâncias. É benefício geral, né, no sentido da gente olhar sempre para o nosso impacto na sociedade positivamente, nessa harmonia com a sociedade e com o meio ambiente, né? Nesse sentido, sempre a gente tem que agir para o benefício geral, né? Então, a ação dármica, a gente pode dizer que é para o benefício geral nesse sentido. Quando eu estou agindo de acordo com o que é benéfico, né? O que é benéfico nem sempre é aquilo que as pessoas acreditam que é o melhor para elas. Mas agir de acordo com o que é benéfico para a coletividade e de acordo com o meio ambiente. Então, isso é uma ação dármica. E aí? O que mais? Purnamada, então? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. A gente continua então na semana que vem com o Karma, Lei do Karma. Uma boa noite de sono profundo para todos aí. Obrigado, Fábio. Até a próxima. Até mais, pessoal.